Oi, gente, aqui é a Vicky. Antes de começar o episódio de hoje, quero deixar um aviso de que talvez seja um tema sensível para algumas pessoas, então quero deixar aqui a porta super aberta para quem não quiser ouvir o episódio de hoje, tá tudo bem. É uma conversa minha com meu pai, então como Dia dos Pais pode ser um dia difícil para você, ou talvez seja um tema muito delicado para você. Queria deixar esse aviso antes para evitar qualquer desconforto. Então, vamos lá. Bom, acabei de terminar de gravar com meu pai. Tô muito feliz, ele acabou de ir embora. Eu tô muito feliz de ter tido essa conversa com ele, fiquei muito emocionada. Acho que foi a primeira vez que eu fiquei muito nervosa numa gravação. Com a Carol é sempre tão tranquilo, tão leve. E hoje, apesar de ter sido, obviamente, muito gostoso, eu tava super emocionada, até meio tremendo, assim, de conversar com meu pai. Tem coisas que a gente sente que a gente nem sempre fala, né? Foi um momento muito gostoso. Eu e a Carol estávamos com esse episódio na lista há muito tempo, mas a gente queria juntar alguns temas sempre perto de datas comemorativas, né? Então, tava esperando até agora, até agosto, para gravar com meu pai pro Dia dos Pais. Então, tinha já feito esse convite para ele há alguns meses. Sempre quis fazer algum tipo de conteúdo assim com ele desde que a gente lançou o pod, porque eu e meu pai conversamos muito sobre dinheiro, ele sempre me inspirou e sempre me deu muitos conselhos em relação à carreira, em relação à forma de encarar os nossos erros, principalmente com dinheiro, mas enfim, no geral, na vida. E aí eu acho que tentei organizar e listar vários desses conselhos que ele me deu ao longo da vida e também coisas que ele me ensinou de forma indireta ou através só do exemplo dele, que acho que é a melhor forma da gente ensinar e da gente aprender as coisas. Enfim, listei esses pontos, listei esses conselhos e aprendizados para pedir para ele trazer um pouquinho mais de contexto, explicar um pouco mais, falar um pouco mais. Espero que as coisas que ele me ensinou com o exemplo dele e também com as palavras dele, né? Porque ele fala muito, vocês vão ver. Puxei isso dele. Então, espero que seja útil, que ajude alguém. Eu queria dar esse presente para ele, mas principalmente para mim. Então, acho que ter essa pérola, essa 1 hora gravada com ele para sempre aqui para mim, para eu ouvir também, é um presente para mim, de Dia dos Pais. É isso. Espero que vocês gostem e vamos lá. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Então, gente, meu pai está aqui comigo, vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Mas, só dando um contexto, a gente é de São Paulo, meu pai é de São Paulo. Cresci na Zona Norte, meu pai é da Zona Norte, ele é economista, do Norte de São Paulo. Ele é economista, trabalha no mercado financeiro, tem 62 anos. Então, segundo ele, ele é idoso, mas ele não tem um fio de cabelo branco. E ele jura de pé junto para os amigos dele que ele não pinta, e eu tô aqui para confirmar, ele não pinta o cabelo. Então, vou passar um pouquinho para ele e depois a gente começa a conversa. Olá, pessoal. Eu sou o França, pai da Vitória. É uma alegria muito grande para mim a gente fazer esse bate-papo, né? Se você está contente por trazer o papai está muito feliz de estar aqui também. Compartilhar um pouquinho de algumas experiências que eu já tive, que se de alguma forma ajudou você, se eu tiver a oportunidade de que isso sirva para o pessoal que te acompanha, eu acho que pode ser bacana. Então, eu estou contente de fato em fazer esse bate-papo com você. Eu tenho, de fato, 62 anos, falo que sou idoso, mas é só para fazer charme, eu me considero um garoto, né? Estou com uma energia muito grande. Eu acho que o que mantém a gente com a energia grande é a permanente capacidade de sonhar, né? Eu sou um sonhador. Nasci sonhando, sonho a vida inteira e eu quero até o último momento sonhar com alguma coisa, uma realização, uma conquista. Falando um pouquinho sobre mim agora, eu fui forjado no sonho porque eu sou de São Paulo, né? Mas eu venho de uma família muito humilde, a minha mãe era de Pernambuco, veio nova para São Paulo, a gente era eu acho que falar de classe baixa não é nenhum exagero, a gente era realmente de uma família bem modesta, né? Eu tenho 4 irmãos, então eu e mais 4, eu era o mais velho, e
O que eu acabei me tornando ao longo da vida é fruto de todas essas experiências que eu fui acumulando como filho mais velho, como filho que foi parceiro especialmente da mãe, no sentido de não deixar a mãe sozinha em nenhum momento nas dificuldades. Parceiro da mãe quando eu me comprometi com ela que em algum momento, antes de pensar em mim, eu daria uma casa para ela, e aí já estou dizendo um sonho, né? Foi meu primeiro sonho na vida, dar uma casa para minha mãe, deixar ela se sentindo razoavelmente segura por ter uma casa, por não ter risco de ser despejada. Parece uma coisa meio lugar comum, mas milhões de brasileiros vão dormir à noite preocupados se terão teto no mês seguinte, se vão conseguir pagar, se estão com o aluguel atrasado, se o filho fica doente, precisa comprar um remédio e não consegue pagar o aluguel. Então, para uma família de baixa renda, a conquista do teto é tipo chegar à lua, né? O homem chegar à lua, porque é muito importante esse teto. Então, o meu primeiro sonho foi esse, e eu tive a felicidade de realizar esse sonho quando eu tinha 23 anos de idade. Eu comprei uma casa para minha mãe. Essa casa existe até hoje, um irmão meu mora nela. Eu, depois de ter comprado, reformei essa casa de 85, quando ela foi comprada, até aqui, 3 vezes. A casa é irreconhecível, dobrou o tamanho. Enfim, essa casa para mim é um marco na minha vida, porque foi, por mais que possa parecer um exagero para quem ouvir isso, foi uma libertação para mim, porque, como eu disse à minha mãe, eu ia pensar em cuidar da minha vida quando eu tivesse dado o teto para ela. Então, quando eu vejo essa casa hoje, eu já não tenho minha mãe, ela continua sendo um marco para mim, porque foi uma conquista que me fez me sentir muito grande e avançar para outros sonhos. Eu sei que esse não é o ponto do episódio, pai, mas só uma coisa que acho que talvez vocês ouvintes estejam pensando é, nossa, como alguém compra uma casa com 23 anos? Porque, enfim, hoje o cenário econômico é diferente. Então, só para não gerar expectativas irreais, como que foi isso? Como que aconteceu isso? Bom, veja só, quando eu disse que comprei uma casa aos 23 anos, eu quero deixar claro que não era uma casa nos Jardins, não era no Itaim, né? Então, era uma casa na Zona Norte, uma casa modesta, e como eu próprio já disse que reformei 3 vezes, a casa mudou ao longo de 40 anos. Então, como eu fiz isso? Desde quando você trabalha? Pois é, como eu fiz isso? Você quer que eu te diga desde quando eu trabalho com carteira assinada ou desde quando eu trabalho, que eu trabalho muito antes disso? Enfim, na verdade, eu comecei profissionalmente com carteira assinada aos 14 anos de idade. A minha escola profissional foi o Bradesco. Eu trabalhei 10 anos no Bradesco e aprendi muita coisa no banco, e depois saí do banco, fui para o mercado financeiro, me tornei um empreendedor, e todo empreendedor tem momentos de sucesso, momentos de fracasso. Eu experimentei vários momentos de sucesso e, obviamente, também os fracassos. Como eu consegui chegar a casa com 23 anos, pagando faculdade, ajudando em casa? Eu aprendi muito novo a ter disciplina. Um fato que eu não tenho dúvida alguma é que, ao longo do tempo, se dá bem não quem ganha necessariamente bem, mas quem faz o uso daquilo que ganha de forma eficiente. Então, se você tem uma renda de 3, 4, 5 mil reais, não adianta querer viver a vida de quem ganha 10 mil reais, que você vai viver no cheque especial, no cartão de crédito, você realmente não vai ter como prosperar. Então, eu aprendi muito cedo que eu tinha que poupar, economizar, ser muito disciplinado. Aprendi também, né, isso é uma coisa que me ajudou demais, a fazer negócios muito cedo. Então, por exemplo, trabalhando no banco, eu tinha relacionamento com muitos clientes, e vira e mexe apareciam oportunidades, eu aproveitei muitas, como comprar um carro de um cliente que queria se desfazer, depois vender para outro, enfim. Eu fui fazendo negócios ao longo do tempo e fui guardando. E já naquele momento eu aprendi uma coisa que é enriquecedora, que é o poder dos juros. Então, em alguns momentos eu tinha um dinheiro, eu aplicava, eu emprestava, não é que eu aplicava no banco simplesmente no CDB, não que eu recomende que se faça isso, mas eu aplicava com algumas pessoas que precisavam, clientes, enfim. Eu fui aos poucos multiplicando um pouco, de tal maneira que em algum momento eu tive chance de dar entrada na casa, fiquei acho que 2 anos e meio, 3, pagando o restante de parcelas, e aí, a partir desse momento, eu tinha feito o primeiro ato que, eu repito, falo sempre isso, me deixaria à vontade para poder navegar dentro dos meus próprios interesses. Pai, você comentou algumas coisas que eu queria sublinhar antes da gente ir para o próximo tema. Gente, vocês viram, né, de onde que vem a minha vontade de falar.
porque a gente vai ter que se controlar aqui, porque nós dois aqui gostamos de falar. Mas, pai, acho que o primeiro ponto que eu queria realçar é isso que você trouxe de ser um sonhador. Eu acho que eu puxo isso muito de você e eu acho que isso tem muito a ver, óbvio, com tudo na vida, né, com muitas coisas, mas quando a gente fala de vida financeira, quando a gente fala de ter um planejamento ou de ter objetivos, eu acho que isso é um ingrediente que, pelo menos pra mim, né, falando por mim, é um ingrediente muito importante, porque a gente não pode, acho que, se entregar nunca, né? É uma coisa que eu aprendi com você e eu quero falar disso também depois, mas isso de ter sonhos é o que te move, né? É o que você sabe que você ainda quer atingir, você quer... É o que move a gente, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é o horizonte... Você nunca vai conseguir chegar na linha do horizonte, né? Cada vez que você anda mais em direção a ele, o horizonte anda um pouquinho pra frente, mas o objetivo do horizonte é fazer você querer caminhar. Não é que você vai chegar nele necessariamente, é fazer você ter essa faísca pra ir atrás dos seus sonhos. Então, eu acho que esse componente de sonhar, de sempre ter planos, ter ideias, não no sentido que, gente, né, também não quero falar de burnout ou de que nada nunca tá bom e de ter sonhos impossíveis, tipo, não é isso. Mas acho que de você sempre ter plano, sempre, né, fazer conta e falar, tá, qual que é a coisa que eu quero conquistar agora, enfim, ter essa fome na vida. Então, isso é uma coisa que eu queria muito, acho que pôr uma estrelinha aí, porque é uma das coisas que eu aprendo muito com você. Então, eu quero muito comentar a parte dos juros compostos, que são a 8ª maravilha do mundo, eu já vou puxar isso, mas antes eu queria fazer um outro comentário, que é isso que você falou da disciplina para atingir o que você queria. Gente, eu fiz um parênteses aqui, perguntei para ele fora da gravação se estava tudo bem, ele tá confortável da gente falar disso, mas eu acho que é importante a gente dar alguns exemplos, nesse caso vai ser um só, mas de saber do que as pessoas abriram mão ou abrem mão na vida, enfim, para chegar onde elas querem. Acho que no episódio Cada Escolha é uma Renúncia, a Carol fala muito disso, também comentei isso, então se vocês não ouviram, esse episódio é bem, bem legal. Mas tem uma história, pai, queria que você contasse de como foi essa jornada até você dar a casa da vovó, né, a casa para ela, quando você tinha 23 anos e, enfim, essa história eu acho que ela é bem, bem emblemática para mim, pelo menos. Se a gente pode falar sem filtro, eu vou comentar um fato que eu acho que para mim foi muito marcante. E eu acho que, de uma certa forma, as coisas não acontecem simplesmente por acaso. Elas vão se conectando, elas vão se juntando, se somando e acabam formando, obviamente, a história de vida da gente. Eu namorei uma menina que eu era realmente eu era apaixonado por ela. Foi uma namorada que me impactou muito, né? E num determinado momento, a gente era muito jovem, né? Eu acho que a família dela cometeu um erro gravíssimo, né? Os pais pressionando uma menina que, em 1981, ela tinha 18 anos de idade. Nossa. Eu tinha 19. Em 1981, eu tinha 19 anos de idade. E o que aconteceu nesse momento? Ela, numa conversa que a gente teve, ela falou, poxa, quando você acha que a gente vai poder casar? Eu falei, olha, eu estou na universidade. Eu estou avançando no meu trabalho, né? Tenho sido bem reconhecido, tenho avançado, mas eu tenho 19 anos de idade. Eu acho que mais uns 3, 4 anos eu consigo atingir o objetivo que é dar a casa da minha mãe e depois disso a gente pode voar. Mas antes disso eu não tenho essa perspectiva, eu não vou fazer nada diferente disso nesse intervalo de tempo. Bom, passaram-se acho que 15 dias, ela desmanchou o namoro comigo. Eu acho que não foi uma coisa tão impactante o que ela fez. Eu acho, vocês vão interpretar se foi ou não. A gente namorou 2 anos, 5 meses, 26 dias e 3 horas. Vocês acham que foi impactante ou não? Ou seja, em 81 a gente terminou o namoro, ela terminou o namoro. Eu, óbvio, jovem, com 19 anos de idade, apaixonado, sofri bastante. Já sei que de amor a gente não morre. E passou, isso foi em 81. Em 83, eu conheci a mamãe, né? Praticamente 2 anos depois. Eu conheci a mamãe dia 1º de julho de 83. E a gente começou a namorar em setembro de 83. E aí, a mamãe, sim, essa é vara verde que enverga e não quebra, porque ela passou enormes perrengues comigo, grandes dificuldades, momentos ruins. Eu cheguei a propor da gente se separar para ela não sofrer as dores que eu estava sofrendo e ela nunca desistiu, e ela sempre confiou, e ela me diz isso com muita alegria ainda hoje, né, que confia em mim. E aí, vejam só, de 81, quando eu fui demitido pela minha namorada, eu fui comprar a casa da minha mãe em 85, então
acho que foram mais 4 anos. Estava mais ou menos em linha com o prazo que eu imaginei que eu ia ter a capacidade financeira de comprar a casa. Mas, de forma nenhuma, eu ia aceitar a proposta dela da gente começar ali e imaginar alguma... Primeiro que a gente era dois moleques, né, 19 anos de idade. Hoje... É muito mais do que isso, né? Mas naquela época, por mais que se casasse mais cedo, 19 anos é um absurdo, né? Eu acho que a família dela era muito burra para Desculpa, não tem outra palavra. Um pai que quer que a filha case com 18, 19, 20 anos. Você não pode esperar 3 anos, tem Pelo que amor de terminar. Deus. Então, eu acho que... Eu lamento, né? Azar dela, não era para ser. Mas aí, eu acho que o que fica, para mim, é que eu tive a disciplina de entender que eu tinha um projeto e eu executei esse projeto e isso me deu muita força, né? Me fez cada vez mais acreditar que quando você se determina, não se entrega, você aceita as dificuldades, mas você não recua, você atinge o objetivo. Nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes. Eu acho que o contingente de pessoas que sonham, que querem ter sua casa, que querem fazer coisas é muito grande e uma coisa que eu vejo muito as pessoas errarem é desprezarem pequenos valores. Imagina, com R$1.000 eu vou ficar rico, sabe? Ninguém começa com R$1 milhão, você começa com 1.000, 1.500, quando você vai ver você tem... E outra, guardar, tenho que confessar que eu não ouço, não ouço, filha, uma hora eu vou parar para ouvir tudo. Não precisa. Mas eu tenho certeza que você já falou que o hábito de guardar, ele vai se autoalimentando. Quando você tem 1.000, você não se sente tão importante. 2.000, 3.000. Aí Mas você vê um número grande? Opa, eu tenho 10.000. Bom, agora eu tenho 18.000. Então, e isso não é da noite para o dia. Especialmente quando você tem uma renda mais baixa, a disciplina tem que ser muito maior, né? Então, não tem como avançar se você não abrir mão de coisas. Essa história que diz que cada conquista vem junto com uma renúncia, não tenho dúvida. Para você ter um saldo melhor, se você tiver que renunciar e entender que vale a pena, você vai conseguir fazer. Então, já que a gente começou a falar de juros compostos, eu vou pedir para você contar outra história. Que, gente, eu estava até falando para a Carol, fiquei super animada para a gente falar disso aqui. Eu acho que é um exemplo simples, mas tem exemplos simples que são muito poderosos. Que meu pai falou, né? Desde cedo aprendi o valor dos juros compostos e tal, então eu queria falar disso. No domingo, acho que retrasado, na mesa do almoço, você me falou dessa história, né? Porque foi aniversário de 30 anos do Plano Real, não foi isso? Exato, isso mesmo, dia 1º de julho. E aí eu acho que tem uma mensagem bem forte nessa história, que é essa mensagem que ele falou de, enfim, começar pequeno, ninguém acha que dá para esse dinheiro ficar grande, mas acho que esse exemplo que ele vai dar mostra que é pra gente ter esperança sim, e que é pra gente continuar firme investindo sim. Vejam vocês o seguinte, eu tenho 2 peças de roupa que são emblemáticas para mim. Eu até gostaria que esse episódio estivesse sendo filmado para eu mostrar as peças. Eu até viria com uma delas. A primeira peça é uma peça de 93, que é a peça que eu usei no dia que você nasceu. Para mim é um troféu, é uma peça que está novinha, é um moletom muito bonito, que eu guardo ele com o maior carinho, que eu me lembro que a primeira vez que eu peguei você no colo, eu estava usando essa peça de roupa. Eu, feito índio, me internei com a mamãe quando você nasceu, e com o Pedro também, quando ele nasceu. Então eu entrei a hora que ela foi para fazer a cirurgia, dormi lá, fiquei lá, fui embora junto. Então a gente ficou acho que 3 dias lá juntos e eu curtindo a cria. Então essa peça para mim é emblemática. A outra peça, essa peça eu acho que vocês têm que prestar muita atenção, porque é uma peça que pode servir de referência para vocês. Eu comprei, eu tenho essa memória e tenho a peça, inclusive, muito... Bem guardada. Bem guardada, tá super consertada, tá novinha, né? Você sabe que o pai é chato com as coisas, né? Às vezes ela reclama que eu fico escolhendo a vaga do carro no estacionamento do shopping, tudo, porque como eu dou muito valor às coisas que eu conquistei, eu não sou aquele cara que chega no lugar, bate, se bater, não, eu cuido das minhas coisas. É muito caprichoso. Eu gosto de cuidar das coisas sem jamais deixar de cuidar das pessoas. Acho que as pessoas em primeiro lugar, mas eu gosto de cuidar das coisas. E eu vejo que você aprendeu isso, que você faz isso na sua casa também. E aí, eu comprei no dia 1º de julho de 94, que foi o primeiro dia do Plano Real, uma jaqueta de couro muito bonita. Eu paguei R$300. Para quem não tem essa informação e é mais jovem, R$300 no dia 1º de julho
de 1994 era o equivalente a $300, porque foi convertido R$1 por $1. Então, eu gastei R$300 ou $300, depende do que a gente quiser utilizar como referência naquele momento. E aí, por uma curiosidade, há alguns dias atrás, tem um aplicativo que qualquer um pode baixar no celular, que é a calculadora do cidadão do Banco Central. Eu coloquei R$300 no dia 1º de julho de 94 e eu pus agora aqui para a gente fazer esse bate-papo. Esses R$300, se tivessem sido aplicados no CDI, na época não tinha o Tesouro Direto que vocês têm disponível hoje, o mercado ficou muito sofisticado, o Banco Central tornou o acesso a instrumentos de investimento muito interessantes e muito práticos, né? Tesouro Direto, o fundo de investimento ampliou demais a gama de fundos, mercado de investimentos, enfim, mudou muito de 94 para cá nos últimos 30 anos. Mas, apenas olhando como referência o CDI de do 7 de 94 até agora, os R$300 que eu comprei uma jaqueta de couro que está lá na minha casa, simplesmente hoje corresponderiam a R$24.646,62. Por que eu acho que isso é emblemático? Tudo bem, são 30 anos, nós não estamos falando de um negócio de 6 meses, são 30 anos. Mas vocês vão concordar comigo, se a gente pensar em $300 hoje, nós estamos falando de 1.600 e poucos reais, que não é nenhuma fortuna. Tudo bem que, obviamente, houve uma mudança grande desses $300, porque o poder do juro nesse intervalo de tempo foi avassalador. Então, quem se disciplina a aguardar um pouco, não mexer e deixar o poder do tempo sobre o dinheiro fazer a multiplicação, com certeza pode sim mudar de vida. Agora, repito, não existe milagre da noite para o dia. Eu quis comprar uma casa, eu não comprei em 60 dias. Eu levei 4, 5 anos, realmente com o cinto apertado. Não comprei, como eu já disse, uma casa nos Jardins, foi na Zona Norte. Essa casa foi melhorada muitas vezes. E você tem que entender o seu momento de vida, né? Uma coisa que eu aprendi a fazer, e eu uso isso ainda hoje, eu sou de uma fase do mercado financeiro que muita gente ficou muito bem, alguns melhores do que eu, e muita gente quebrou também. Da mesma maneira que, poxa, eu acho que quem acabou não tendo êxito por ter tomado decisões erradas, enfim, eu lamento e eu não acho que sou melhor que eles por causa disso, eu também não me sinto em momento algum inferior àqueles que foram melhor do que eu. Talvez eles não tenham tido os desafios que eu tive, não tenham dividido o quanto eu dividi, né? Porque eu dividi ao longo da minha vida com muita gente, eu dividi com a mãe, com os irmãos, enfim. E dividir para mim nunca me fez mal. Essa é uma coisa que eu aprendi muito cedo com a minha mãe, que é uma lição de vida. Que eu acho que, poxa, quando você divide, compartilha, especialmente com aqueles que são próximos, que você tem, enfim, do lado esquerdo do peito, né, que você ama, eu acho que é bacana. Então, eu tenho certeza que guardar aos poucos que seja, ter a humildade de entender que R$500, R$1.000, R$2.000 não vão te fazer rico hoje, mas vão ao longo do tempo te dar alguma condição de ter um recurso, eu acho que é muito, muito saudável. Nós estamos hoje numa fase diferente. Esses 30 anos do primeiro dia do real até aqui foram de juros muito altos. Os próximos 30 anos, que possivelmente contemple grande parte do pessoal que acompanha a Vitória aí no podcast, serão de juros mais baixos. Ainda assim, sendo de juros mais baixos, eu acho que sempre serão uma oportunidade de você se fortalecer, de depender mais de você e não de terceiros, porque quando você poupa e se prepara, se você tem uma dificuldade, você está preparado para encarar essa dificuldade. Então, eu acho que isso é muito enriquecedor. Bom, eu acho que esse exemplo do preço da jaqueta e de quanto que esse valor seria hoje, não sei para vocês, mas para mim é muito impactante. Toda vez que eu vejo qualquer exemplo, né, de quanto se eu investir X hoje, quanto que isso vai ser daqui a tantos anos. Esses exemplos sempre para mim são muito impactantes, porque não é natural para nossa cabeça, para o nosso cérebro, não é natural digerir o que são juros compostos de uma forma palpável. É difícil realmente tangibilizar o poder disso. Eu acho que um exemplo também que eu gosto, que eu acho que exemplifica bem, é
Se você dobrar uma folha de sulfite 20 vezes, você chega na Lua. Isso é o poder dos juros compostos, você chega até a Lua. Então, sempre que eu vejo exemplos assim, eu fico com mais esperança de que, cara, tá cada um na sua jornada. Acho que antes tarde do que mais tarde. O melhor dia para começar é hoje. O segundo melhor é hoje. O melhor era ontem, o segundo melhor é hoje. Então, eu acho que esse exemplo é legal pra gente ter mais gás para continuar investindo e pra gente seguir firme, porque às vezes durante o caminho pode ser um pouco desanimador, a gente tem que ter muita paciência. E falando em paciência, então eu quero só, pai, reforçar que isso que você falou de que teve gente que fez, né, cometeu mais erros do que eu, a gente cometeu menos erros do que eu. Acho que eu já falei disso em outros episódios, em mais de um, mas uma frase que você fala que pra mim acho que de longe foi a frase que mais me marcou na minha adolescência, que é: viva a sua vida, não a dos outros. Essa frase me marca muito, porque acho que, óbvio, a gente é um animal social, né? A gente vê os outros fazendo, a gente vê os outros tendo, vê os outros, enfim, usando e etc. A gente também quer, acho que isso é muito natural, essa vontade, enfim, mas agora ainda mais com rede social, que você vê o que todo mundo tem, o que ainda numa realidade editada, né, com filtro, com uma curadoria e etc. É muito fácil achar que tá todo mundo rico, achar que tá todo mundo bem, que tá todo mundo, enfim, melhor do que a gente. E, enfim, acho que a gente tem que saber que, rede social não é a realidade, mas 2, mesmo que tivesse todo mundo fazendo tudo isso, tivesse tudo bem, viva a sua vida dentro das suas possibilidades e não a dos outros, porque tem gente que tá melhor, mas tem gente que tá pior, e às vezes você vai estar melhor, às vezes você vai estar pior. Então, eu acho que, pra mim, você é um exemplo muito grande de olhar pra dentro, fazer o seu, porque se a gente for ficar vivendo a vida dos outros, a gente sempre vai ser infeliz e nunca vai ser suficiente. Com relação a essa questão de viver um pouco a vida dos outros, a gente tem que ter a humildade de olhar. Quando a gente quer viver a vida do outro, a gente quer viver a vida do outro que tem muito mais que a gente. Faça uma reflexão e tente viver a vida do outro que tem muito menos que você. No fundo, eu acho que quando você vive a sua própria vida, você está dentro de um ecossistema que é a sua vida, que eventualmente você tendo menos do que A, do que B, do que C, poxa, você pode ser feliz, sabe? A felicidade, ela é uma coisa que às vezes com coisas muito simples você vai ficar muito mais contente do que eventualmente com outras coisas. Tanto é verdade, a felicidade é uma coisa tão curiosa que é muito comum a gente ver casos de pessoas que têm uma vida extremamente abastada, mas têm a vida destruída. Então, o bacana é você andar com o pé no chão. Algumas mensagens que sempre que eu tenho oportunidade, que no meu trabalho eu mexo com investimento, às vezes eu faço algumas palestras e eu comento, eu acabo, de uma certa forma, compartilhando algumas experiências, como eu estou fazendo aqui. Eu digo o seguinte: primeiro, errar todo mundo erra. Segundo, o seu melhor amigo, eu não sei quem está ouvindo isso agora, mas eu não tenho a menor dúvida que o seu melhor amigo é você mesmo que está ouvindo essa minha fala. Por quê? Como é que você sabe que você é o seu melhor amigo? Porque você se perdoa com a rapidez do erro que você comete, que você não perdoaria ninguém. A gente erra, olha no espelho, bate palma, dá uma batidinha, vamos lá, vamos recuperar, vamos mudar. Ou se você tá ouvindo isso e pensando: não, mas eu não me perdoo, eu fico me martirizando, eu fico falando: pô, por que você fez isso? Então acho que aqui fica a dica pra você ser o seu melhor amigo, né? Porque acho que uma coisa que também eu vejo muito em você é que você tem que saber. Você vai cair 10 vezes, mas você tem que levantar 11. E você tem que saber se reerguer, tem que saber se perdoar e bola pra frente, né? Exatamente, isso é importante, né? A gente tem que se ajudar. Eu acho que o que me trouxe até aqui é mais maduro, né? Eu não sou idoso, eu sou mais maduro, mas me trouxe até aqui bem, eu me sinto muito bem. São lições de vida como essa de persistir, essa de acreditar, que às vezes a pessoa tem um objetivo e ele está distante, ela desiste dele. Não desista. Ou, eventualmente, diferente de desistir, você pode remodelar ele, né? Eu estou pensando numa coisa grande, mas acho que pode ser um pouco menor e tal. Eu acho que manter a chama acesa, eu acho que é muito bacana, ajuda muito a gente. E tem algumas lições que essas eu vivi várias delas, acompanhei várias pessoas vivendo essas lições, e quando a Vicky fala de rede social e etc e tal, vocês têm que tomar um cuidado tremendo. Uma coisa que eu gosto muito do trabalho que a Vitória realiza, e eu acompanhei esse trabalho nascendo, eu acho que ela tem uma verdade muito grande quando ela fala sobre essas coisas, é que ela sempre coloca
para fora, falando, se expressando, compartilhando, ela fala de arroz com feijão. Gente, não existe nada mais impactante na vida da gente do que o efeito do arroz e feijão. Isso fortalece, isso é saudável. E falar de arroz e feijão em poupar, eu nunca ouvi a Vitória comentando com vocês que vocês deveriam fazer uma opção exótica de um dinheiro que se vocês podem colocar R$1.000 e tirar R$50.000 numa operação exótica de bolsa com derivativo, né? Então, uma lição que eu quero passar para vocês, porque disso eu tenho uma experiência muito grande, não se iludam com esses vencedores de internet. Prefiram os adoradores de arroz com feijão. Esses sempre estarão de pé. Esses vencedores que têm ideias mirabolantes, enfim, que levam vocês à sedução do ganho rápido, da mudança de vida rápida, não acreditem nisso. Isso é erro, com certeza. Uma coisa muito importante também que eu gostaria de compartilhar com vocês, isso eu aprendi, e alguém me disse isso em 85, num momento muito importante para mim, e me marcou. Cada um de nós vai ganhar dinheiro naquilo que faz. Se você trabalha num banco, você tem um salário, você tem uma renda vinculada àquilo, você pode ter um bônus vinculado ao seu desempenho, ou numa empresa, ou num hospital, não importa qual seja a sua profissão. Você, em termos de geração de renda, é a sua atividade profissional que vai gerar sua renda. Se você for disciplinado e conseguir, porque cada um tem a sua história, suas necessidades, seus custos, mas se você conseguir guardar parte da sua renda, é essa parte da renda que você vai guardar que aos poucos vai trazer para você possibilidades na vida. Porque a partir do momento que você estiver trabalhando, seja no que for, eu já vi médicos, engenheiros, dentistas, eu vi muita gente mudando de profissão, jogando a profissão no lixo e se tornando, inclusive, um profissional marginal. O que é um profissional marginal? Aquele que não sabe direito para onde vai. Imaginem vocês a loteria que é o cara fazer medicina no Brasil, que é um curso caríssimo. Imagina aquele que fez, inclusive, numa escola pública, o funil que ele teve que enfrentar e, ao longo do tempo, ele descobre que ser médico não é legal, ele agora está operando opções na bolsa, ele acha que é mais bacana. Gente, a destruição de história, a destruição de perspectiva com relação a isso é brutal. Então, dois conselhos que eu acho que são preciosos. O primeiro é o arroz e feijão, que é guardar aos poucos, procurar, e eu repito, hoje nós temos inúmeras possibilidades de rentabilizar o dinheiro de forma segura, que vai acumulando ao longo do tempo. Então, isso é arroz e feijão. E a outra coisa, parem de olhar esses caras que estão propagandeando que você pode ficar rico em 6 meses, em um ano. Ninguém fica rico em 6 meses, em um ano, sem correr riscos que podem levar o cara a uma depressão, a perder o emprego, destruir a família. Então, o bacana é ter disciplina, o bacana é guardar aos poucos, na medida em que você tem a possibilidade. O bacana é você, se pode gastar 1.000, não gastar 2.000. E eu estou falando para todo mundo, né? Te dá a oportunidade de vencer a arrebentação das dificuldades e avançar. Se você não for disciplinado, você pode ganhar 50, 100 mil por mês, você vai acabar na lona. Meu pai não é nada dramático, né? Acho que isso leva a gente ao próximo ponto, pai, que eu queria trazer, que é... Acho que tem uma mistura de viva a sua vida, né, e não a dos outros, de saber quais são as suas limitações e o que cabe, de fato, no seu orçamento, mas que também tem a ver com isso que você disse de não ter disciplina, de não guardar, enfim, que é uma coisa que me marca porque, enfim, acompanho você desde que eu era criança, você sempre contou muito, eu sou muito parecida com meu pai, assim, a gente chega em casa, blá, 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 como foi meu dia, o que aconteceu, o que fizeram, o que não fizeram, a gente tá sempre fofocando, e eu lembro, assim, de ouvir meu pai contar histórias de amigos ou até de colegas, sei lá, de conhecidos, que ganharam muito dinheiro, meu pai conviveu com pessoas que ganharam muito dinheiro, mas que várias delas perderam tudo, ou perderam mais ainda do que tinham, perderam coisa que nem tinham e ainda acabaram endividados, enfim. Pessoas que ficaram com depressão fortíssima por causa disso, ou que depois se levantaram, enfim. Então, não sei se você tem alguma história ou ponto específico para compartilhar, pai, mas eu acho que é uma coisa que me marca, porque eu acho que isso de você ser pé no chão, olhar para dentro e saber
não cair em canto de sereia, eu acho que isso é o que te fez seguir firme até aqui. E, inclusive, é uma coisa que, rapidinho, só um parênteses, porque eu não consigo ficar um episódio sem falar do Morgan Housel, que é o cara que escreveu aquele livro, que, gente, eu tô enchendo o saco dele pra ler esse livro do Morgan Housel faz uns 3 anos, mas um dia eu vou conseguir que ele leia. Mas ele fala disso, que entre ganhar mais ou menos, né, em termos de rentabilidade, por muito tempo, mas conseguindo continuar no jogo sem perder esse dinheiro, sem arriscar o que você tem, é muito mais vantajoso no longo prazo do que você assumir riscos que você não poderia e riscos que podem te tirar do jogo. Porque daí não adianta, você pode dar uma bolada, mas você pode perder tudo. Você quer perder tudo? O dinheiro que seria da sua vida, da sua casa, da sua aposentadoria? Então, eu acho que, enfim, é um paralelo, mas você me lembra muito isso, assim, de, às vezes, ser menos... Você é um cara agressivo, acho que você já fez bastante coisa no mercado financeiro, eu não estou também dizendo que você sempre foi super conservador, mas eu acho que você me marca muito isso de... Me fez, acho que aprender isso de... Eu prefiro ser o bobo, o nerd, mas eu vou continuar firme e eu não vou perder tudo e eu vou estar aqui por muito tempo porque eu não meti os pés pelas mãos e eu não caí no canto de quero ser melhor que os outros e fazer um negócio super arriscado e me ferrar. Sabe, eu acho que você sempre me ensinou isso de... Eu era muito nerd na escola. E aí eu sofria bullying às vezes. Eu não era da galera descolada. E meu pai sempre falava, não, mas quem vai se dar bem no futuro são os nerds. São os quietinhos que sabem estudar, que têm disciplina, enfim. E eu acho que é meio que um paralelo de quem você é na sua carreira também, né? Não sei. Não que você seja bobo, não tô te chamando de bobo. Não, o papai é um pouco bobo, sim, né? A bem da verdade, eu acho que isso que você falou de... Eu já falei de se dar bem, não necessariamente quem ganha mais, mas sim quem tem mais disciplina. E como eu, aos 24 anos, como já comentei aqui, em 86, abandonei minha carteira profissional e fui para o mercado financeiro e tive altos e baixos, eu vi gente ganhar muito dinheiro e com a mesma velocidade que ganhou, perder o que ganhou e perder mais do que ganhou. Então, vi muitas famílias serem destruídas por causa de tragédias financeiras provocadas por não haver disciplina, não haver controle. Pai, quando você fala de perder tudo, só para entender... A pessoa abriu mão da profissão dela para virar trader e tentar ganhar dinheiro no mercado financeiro e aí fez cagada. Como é que foi isso? Só para acho que explicar um pouco melhor o que é isso de perder tudo. É tipo só porque a pessoa não poupou? O que foi? Não, eu acho que essa pergunta é muito adequada, especialmente nesse momento que a gente vive, com essa inundação de informação que tem aí de trader e faça swing trade, sabe, esse monte de coisas que se propagandeia por aí como se fosse a solução para ganhar dinheiro. Quando eu estava na faculdade, você lembra que você me falava que não era para chegar perto disso porque era cocaína? Exatamente. E aí, a Vitória está perguntando explicar mais. Para explicar um pouco quais são essas situações que podem levar você a ser atropelado por um fenemê por conta de decisões erradas de investimento. E aí eu me lembrei, enquanto você perguntava, eu tive um cliente na década de 80, quando o mercado era muito menor do que é hoje, o mercado financeiro hoje é extremamente sofisticado. A nossa bolsa, para você ter uma ideia, na década de 80, quando ela negociava 20 milhões de dólares num dia, o pessoal soltava o rojão, 20 milhões de dólares. Hoje a bolsa está num momento ruim, ela está lateral, ela não está... Está num momento ruim a bolsa. A bolsa negocia 20 bilhões de reais por dia. 20 bilhões de reais por dia. Então, veja você o seguinte, eu tinha um cliente naquela época que ele era comerciante, tinha loja, ele fabricava camisa, tinha 2 prédios no Brás, 2 prédios, ele tinha apartamentos, tinha apartamentos no Guarujá, era um comerciante que ia bem. Ele conheceu a Bolsa de Valores, que lá atrás era uma coisa embrionária, hoje ela é muito mais sofisticada, muito mais perigosa em determinadas circunstâncias. E ele começou a operar opções. Aí perdeu em opções, foi tentar recuperar, perdeu mais, foi tentar recuperar, perdeu mais, vendeu um prédio,
foi tentar recuperar, foi se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Ele perdeu praticamente tudo. Ele perdeu os prédios, ele perdeu a fábrica, né? Então, eu vi vários casos de entre aspas, né, a gente classificaria como especuladores, gente que não investe o dinheiro, que joga no mercado, perdendo tudo. Então, se você tem 10 mil reais para comprar, por exemplo, ações, primeiro eu nem recomendo que compre ações, para ser bastante... Você nem começou ainda? Não, eu acho até que pode comprar, mas não comprar ações direto, porque você talvez não tenha o preparo suficiente para escolher a ação certa, no momento certo. Você compra um negócio por 10, vai para 15, você acha que vai para 30, 40, volta para 8. Então, o ideal é você pesquisar, e aí existe aí, obviamente, um universo bastante grande para você pesquisar, para você comprar fundos de ações. Eu acho que não é ruim você ter uma parcela, quando você já está avançando, você comprar fundos de ações, não comprar ações, eu acho. A grande massa no mercado acaba perdendo, porque não é simples. O mercado é comprar na baixa e vender na alta. Só que é muito mais gostoso comprar na alta e é extremamente doloroso vender na baixa, que é o mais comum que as pessoas acabam fazendo. Então, quando ela me pergunta como é que você viu gente trocando de profissão, eu acabei de dizer, o cara era comerciante, o cara se arruinou. Eu vi o psiquiatra operando no mercado futuro de índice, que era muito pequeno em relação ao que é hoje. Hoje nós temos derivativo de um monte de coisas. O mercado ficou muito sofisticado, aumentou o leque de possibilidades de você fazer uma besteira e perder o seu dinheiro. Então, botar o pé no chão, eu acho que é a solução mais inteligente. Uma outra coisa que eu acho que é bacana, e aí talvez eu não esteja falando com o que tem 20, 25, 30, embora sirva para você também, eu acho que quando a gente fala de dinheiro, dinheiro é um objeto muito correlacionado com traição. Traição do quê? O casal que não conversa sobre dinheiro, sabe? Eu acho que isso é muito ruim, porque ao longo do tempo adoece o relacionamento. O dinheiro é para ser colocado na mesa, sabe? Da maneira mais simples, se for uma folha de sulfite, um papel de pão, saber o que se gasta, saber o que o casal quer fazer, onde quer chegar, se quer fazer uma viagem, se quer trocar o carro, se sonha em trocar de casa. A gente quer trocar de... né? Sim, filhos. A gente quer trocar de casa, quanto vale essa? Vale 300 mil reais. A gente quer uma casa de quanto? De 500. Vamos financiar, vamos apertar o cinto para juntar até 400, a gente tenta financiar direto com o vendedor a diferença. Enfim, tem que conversar. Quando os membros de um casal começam a não falar sobre dinheiro e começam a tomar decisões que vão comprometer o todo, eu vi também isso, vários relacionamentos se degradarem, porque quando a coisa estoura, ninguém assume a culpa. Ninguém assume a culpa. Então, acho que a culpa foi sua, que não me ajudou a olhar. Mas como assim? Você foi lá e fez a besteira e a culpa é minha? Mas você podia ter me perguntado mais. Não, você que devia ter me falado mais. Então, o bacana, e aí, de uma certa forma, eu acho que a gente pratica isso, e a Vitória testemunha, eu e a minha mulher temos uma relação, desde sempre, muito na mesa. Sempre conversando, sempre debatendo, né, para que não haja surpresas. A gente passou, imaginem vocês, que desde 1986 eu nunca mais tive uma carteira profissional, é tipo ficar se equilibrando em corda bamba em vários momentos. E a gente sempre com disciplina e com colaboração mútua, a gente foi avançando, subindo degrau a degrau e até chegar até aqui. Hoje a gente tem, graças a Deus, uma condição que é boa e a gente mantém, melhor dizendo, essa prática de conversar. Não tem surpresa. A partir do momento que você não faz surpresa, surpresa que eu digo de fazer uma besteira e falar, olha, eu preciso te contar um negócio, o que foi? Eu fiz isso. Mas como é que você foi fazer isso? Pois é. Então, eu acho que é uma coisa muito boa as pessoas entenderem que a minha decisão pode afetar a vida do outro ou vice-versa. Poxa, você não pode ser egoísta a ponto de capotar o carro com o outro dentro, falando metaforicamente na parte financeira, sem perguntar para o outro se ele quer correr a 180 por hora dentro do carro, né? Então, se você quer fazer uma besteira, não vai jogar o outro no meio da sua besteira. Então, conversar, eu acho que aumenta demais a possibilidade de você ter
mais equilíbrio. Eu acho que, de um modo geral, as mulheres são muito mais equilibradas do que os homens, embora o folclore diga que mulher só gasta, mulher isso, mulher aquilo. Mentira, as mulheres são muito mais pé no chão do que os homens, muito mais pé no chão. Eu tenho muita experiência nisso, quando eu trabalhei em banco, negócios e tal. Eu acho que as mulheres, elas... a mulher é medrosa. Não, mulher não é medrosa. Em muitos momentos a mulher é cautelosa. Uma coisa que também é outro exemplo para mim, que eu acho que vem muito de você. Eu acho que você, apesar de, enfim, ter toda essa energia de trabalhar, enfim, hoje já tem uma condição financeira infinitamente melhor de onde você começou, de poder, inclusive, ter ajudado eu e o P e tal. Eu acho que você se manteve uma pessoa simples. Eu acho que, óbvio, meu pai é viciado em coisas da Apple, então acho que fora isso... Fora isso, eu acho que isso é um exemplo legal também de compartilhar e, não sei, ou talvez eu pelo menos, não sei se você vai querer comentar, mas uma coisa que me chama a atenção e que eu tento reproduzir, nem sempre eu consigo, porque também cada um tem o seu jeito, mas eu acho que isso de ser uma pessoa simples, e acho que você, pelo menos a minha interpretação, é que você não se perdeu em saber de onde vem a sua felicidade, de onde vem a sua paz e de onde vem a sua satisfação na vida, assim, né? Eu acho que alguns exemplos bobos, assim, que eu vou dar, mas você e a mãe poderiam morar num bairro mais, sei lá, mais sofisticado, ou mais perto de onde você trabalha, ou enfim, onde você pegaria menos trânsito, e aí, pelos seus motivos, e com certeza, acho que dinheiro é um deles, acho que faz parte da equação, eu não sei, mas você decidiu não fazer esse upgrade e você já poderia ter saído de lá, né? Enfim, meus pais moram na Zona Norte até hoje, num lugar bem melhor de onde ele começou, mas enfim... pega bastante trânsito todo dia e tal. Inclusive, eu, assim que eu pude, eu falei, não, eu quero morar mais perto do trabalho, porque era uma coisa que eu não queria. Mas, enfim, acho que você e a mamãe decidiram continuar lá. Enfim, não sei até quando vocês vão ficar lá naquele apartamento, naquele bairro. Ou, sei lá, gente, eu penso nisso, acho que eu nunca te falei, pai, mas eu penso nisso sempre que eu vejo meu pai botar esse tênis. Você tem um tênis da Mizuno, aquele preto e meio verdinho, há quanto tempo faz que você tem aquele tênis? Uns 10 anos, 15 anos? Esse eu acho que é até novo. Eu troquei. Não, eu acho que esse deve ter 2 anos, 3. Não. Não, é verdade. Enfim, mas você sempre tem... Você usa suas coisas por muito tempo, você cuida bem delas, igual você falou, você é chato com o carro. Meu pai é chato com tudo, não é só com o carro. Mas, assim, você cuida, A gente não pode brigar, não é verdade? Enfim, você cuida, você conserva, você dá valor para tudo ainda. Acho que mesmo que você podia ter 77 mil tênis, mas, cara, você tem o seu e você cuida muito bem e você usa, você não precisa ter 20 tênis. Acho que esse é outro ponto também. Você não é consumista e é uma coisa que eu admiro também. Não, mas eu já tenho, para que eu vou querer mais um? Para que eu vou querer 10? Para que eu vou querer mais? Então, acho que o tênis é um exemplo disso, a casa é um exemplo disso, o carro, sei lá, você podia ter um monte de carro. Você fala, eu tenho o meu, mamãe tem o dela, tá tudo certo. Enfim, roupa, no geral, acho que, não sei, para mim isso é um exemplo legal, assim, de, cara, se eu tenho o suficiente, para que eu vou ficar querendo ostentar, ou por que eu vou querer mais? Eu acho que, primeiro, eu acho muito chato você ficar me acusando de ser um consumidor dos produtos da Apple. Mas você não é? Sim, mas aí eu vou aproveitar esse gancho que você colocou e vou dizer, poxa, se eu compro um produto e eu posso, sabe? O que não dá para ser, e aí eu acho que é mais uma dica, cara, se você não pode ter um celular caro, sei lá, um equipamento caro, não tenha. Tudo que o Apple faz, o Motorola faz também. Então, em cada momento, você vai poder ter determinados mimos que você pode se permitir, sabe? Como é que uma pessoa com 21 anos de idade, que tem um salário de R$ 2.500, vai comprar um celular de R$ 8.000? Para quê? Alguém pode me responder para quê? Então, eu acho que em cada momento, você pode sim se permitir uma extravagância, um luxo. Quando você fala de mudar de casa, eu tenho vontade, eu já pensei, só que eu acho que de uma certa forma, no meu caso especificamente, eu acho que a minha vida me pertence, mas eu vejo muito o entorno. Então, às vezes eu não faço coisas porque eu penso nos outros também. Hoje, por exemplo, eu penso nos seus avós. Então, eu acho que a gente tem que ir se adaptando às coisas que vão surgindo na vida da gente. Acho que a questão da simplicidade é um ativo. Se você conseguir nunca esquecer de onde você veio,
Se você conseguir ter a humildade de lembrar as dificuldades que você passou, pelo caminho que você passou para chegar onde você chegou, e eu falo isso com uma naturalidade incrível, isso me faz um bem enorme. Coisas que muitas pessoas eventualmente se envergonhariam de falar, de compartilhar, eu falo com a maior naturalidade, porque a minha história me fortalece, a minha história me faz olhar para o espelho e falar, pô, cara, você veio de um determinado lugar, enfrentou várias dificuldades, não desistiu, sonhou, lutou, batalhou e, poxa, fez. Então, para mim, mais importante do que ostentar é eu poder saber e olhar para o espelho e conversar comigo mesmo, lembrando que se vocês são os seus melhores amigos, eu também sou o meu, e dizer, pô, foi legal, é uma jornada bacana. Eu construí uma família que eu tinha um sonho enorme sempre de ter uma família, minha filha, meu filho, enfim, acho que eles se tornaram independentes, estão cuidando do caminho deles, a gente acompanha, a gente está aí de suporte, mas eles estão fazendo a deles, então isso tudo é muito legal. Então, para que eu preciso ostentar, eu preciso esquecer o que fui e dizer o que eu não fui? Sabe? Então, eu volto a dizer para você, eu tenho um funcionário que em algum momento eu vou jogar ele lá de cima do prédio, porque ele me copia, ele me imita, mas obviamente eu estou dizendo isso brincando, né? Eu outro dia conversando com um cliente, eu estava vendendo um produto para um cliente e eu estava tentando explicar para o cliente a simplicidade do negócio. Eu falei, cara, esse negócio é tão simples quanto você pegar um arroz e feijão fresquinhos, 2 ovinhos com gema mole em cima e algo verde, pode ser uma couve, pode ser uma... Vagem. Não, eu esqueci o nome do negócio que eu gosto. Escarola. Uma escarola. É simples assim, esse produto é tão simples quanto arroz, feijão, ovo, fritinho com gema mole e um algo verde, pode ser uma couve ou uma escarola. E o menino começou a rir de você? Não, ele acha que agora a referência de vida é ele me manda os memezinhos com arroz, feijão e os ovinhos com gema mole. Mas a vida é mais ou menos isso, entendeu? Essa história de que a vida é caviar, que a vida é camarão o camarão pistola, esquece, isso aí é uma vez ou outra, mas no fim do dia, se a gente conseguir o arroz e feijão com os ovinhos com gema mole, cara, você venceu. Então, eu estava comentando com você que eu me lembrei de uma história que eu acho que é uma história muito interessante, pelo menos para mim, né? Eu espero que você interprete assim também. Eu estava almoçando com um amigo que você conhece, o Antunes, em 1989. Lembrando que eu saí do meu trabalho em 86 e eu ainda estava tentando me situar nesse mundo chamado mercado financeiro. E aí o meu amigo me disse que precisava almoçar com um pouco mais de rapidez, porque ele tinha que receber um dinheiro. E aí ele me contou o que ele estava indo fazer, que ele tinha, na época ele já distribuía fundo, né, que é uma coisa que ganhou muita atração mais recentemente, nos últimos 20 anos, mas em 89 ele já fazia isso. Ele disse que estava indo receber um dinheiro de comissão pela distribuição do fundo, né? E eu fiquei tão... E aí ele me falou quanto, inclusive. Aí ele foi embora, eu fui embora também. No final do dia, a gente trabalhava no mesmo escritório, eu fui agradecer. Ele falou, cara, eu vim aqui te agradecer. Ele falou, agradecer o quê, França? Cara, porque você me disse que você tinha que almoçar rápido para ir receber um dinheiro, você me explicou direitinho, que eu honestamente não estava antenado para essa possibilidade. Pô, você sabe que eu adoro você, esse cara é meu padrinho de casamento, eu adoro você, é um cara que eu gosto, respeito, uma pessoa muito boa, respeito demais você, só que com tudo que você tem de qualidade, cara, você não é melhor do que eu, você tem 2 braços, 2 pernas, você é um cara que se comunica bem, eu também. Então, o que você fez compartilhando comigo que você ia receber isso porque você fez determinado trabalho, me deu uma expectativa tão grande, quer dizer, você me abriu com essa sua transparência comigo, me abriu uma possibilidade que eu não estava vendo. Então, muitas vezes a gente está olhando para um caminho e não está enxergando a direção, e conversar com um amigo, conversar com o irmão, conversar com o pai, enfim, você pode sim, de alguma maneira, abrir sua cabeça. Então, isso não é exatamente sobre investimento, sobre poupar, mas sobre entender que às vezes você não está vendo possibilidade, mas elas existem. Basta que você ou tenha a sorte que eu tive nesse episódio especificamente, ou procure abrir
o leque de possibilidades para você poder avançar. Mas acho que, além disso, tem uma lição aí, pai, que, de novo, acho que é uma coisa que você me ensina direta e indiretamente também, só com exemplo, porque acho que o maior ensinamento que a gente pode dar é através do exemplo, é de falar sobre dinheiro com as pessoas sem tabu. Não é que você sai falando com todo mundo também, não é isso? Claro. Mas acho que eu sempre vi, desde pequena, você falando sobre dinheiro sem ser uma coisa super íntima, fechada. Acho que, assim, coisas do seu planejamento com a mamãe, de vocês, mas, assim, falar sobre salário, falar sobre, fulano emprestou para ciclano, ou eu emprestei para fulano, ou alguém já me ajudou. Tipo, falar sobre isso sem ter medo de tocar no assunto. Então, assim, nesse caso, você teve a sorte que seu amigo falou, tô indo lá receber um dinheiro, tal. Mas eu acho que um paralelo, por exemplo, que eu penso que poderia acontecer na minha vida e talvez nas de vocês que estão ouvindo, é tipo, sei lá, minha amiga fala, ganhei um aumento. Eu falo, como é que foi? Como que você negociou? Para quanto que foi? Quanto que você ganhava? E isso que você falou, nossa, você não é melhor que eu, você tem 2 braços, 2 pernas e tal. Se você conseguiu, eu consigo também. Então, como que você fez? Eu acho que esse pode ser o paralelo também, né? Sim. De não ter medo de tocar no assunto, porque quanto mais você... É uma questão de treino, né, eu acho. Quanto mais você fala disso com as pessoas, mais você vai ganhando naturalidade. E não tem problema de tocar no assunto, não tem problema de perguntar. Então, acho que... o que você falou, as possibilidades existem, eu acho que elas estão aí de você ir e puxar o assunto, né? E de conversar, porque eu acho que, de novo, o exemplo e ver que alguém próximo a você conseguiu ou também faz, te dá um gás muito grande, né? Te dá um gás muito grande, e mais do que te dar um gás muito grande, eu volto 2 pontinhos para trás. Eu falei da questão da inveja. Se eu tivesse uma postura diferente, ao invés de entender que aquilo era libertador, que bacana que ele compartilhou comigo e eu tenho condição também. Pô, tem gente que não faz isso, se fecha, fica se corroendo de inveja porque o outro fez, cara, vai lá e faz também. E vai lá e faz também, não é pegar... Não, de jeito nenhum. O mercado está aí para todos, em qualquer atividade você tem possibilidades para todo mundo, né? Então... aprender com o sucesso dos outros, não ficar sofrendo o sucesso dos outros. Eu não sei qual é o termo que eu uso, mas eu me sinto muito feliz porque nesse negócio que eu desenvolvi há 20 anos, que eu comecei praticamente sozinho, eu tenho vários depoimentos de gente que diz que se inspira no trabalho que a gente fez. Se inspira. Então, poxa, vocês começaram um trabalho difícil, competindo com bancos grandes, com estruturas grandes, e conseguiram. Então, quando a gente conversa entre nós, e muita gente já falou isso, poxa, isso é bacana, porque se tem uma coisa que faz muito bem a qualquer pessoa, é o respeito e o reconhecimento. Então, quando vários colegas mais jovens, inclusive, que estão no ambiente que a gente trabalha, que eles dizem, poxa, vocês inspiram a gente, isso é muito bom. Então, para você inspirar o outro, é só você ser verdadeiro, você batalhar, você mostrar que você faz a coisa pelo caminho correto e, naturalmente, a vida é uma eterna corrida de revezamento. Da mesma maneira que esse meu amigo tem hoje 77 anos. Nossa. Ele é 15 anos mais velho que eu. 77 anos. Eu posso sim dizer que ele correu o trecho dele e passou o bastão para mim, foi inspirador, me deu muita força, me apoiou, e eu fiz com outros também. Então, na vida, se a gente conseguir fazer uma corrida de bastão e entregar o bastão limpo na mão do outro para o outro correr, pô, isso é super legal. Porque, da mesma maneira, ele não sabe que eu estou falando dele aqui, mas foi uma pessoa importante na minha vida, eu não vejo com frequência. O filho dele, inclusive, em algumas situações minhas, é meu advogado, né? É o Júnior, e coisa de mercado financeiro, tudo que ele cuida para mim. Então, é muito legal, sabe? A gente não está sozinho, a gente, de alguma maneira, se conecta a outras pessoas, um ajuda o outro. Esse negócio do dinheiro, acho que um pode ajudar o outro também, conversando, trocando ideias. Se você tiver um amigo que estiver super empolgado, trabalha do seu lado e está o dia inteiro tradando lá no aplicativo de seja lá quem for. Ou em aposta, né? Pelo amor de Deus. Mas bet, meu Deus do céu. Agora, meu Deus. Eu quero só que alguém me explique como é que
essas bets que estão financiando clubes de futebol, enfim, financiando tudo, programas de televisão, programa esportivo, quem vai pagar essa conta? Bom, gente, estamos aqui há mais de 1 hora. Coitado, vou liberar meu pai, que já são quase 10 da noite. Então, espero que pelo menos tenha ficado alguma mensagem, pelo menos uma mensagem para vocês. Acho que já falei bastante aqui hoje, né, de várias lições, pai, que eu levo muito comigo. Às vezes eu não falo, mas que elas estão aqui, que eu levo comigo. E, gente, acho que para quem não ouviu o primeiro episódio do nosso pod, lá no começo, o episódio 0, enfim, eu já falei sobre isso em alguns outros episódios também, conversando com a Carol. Para mim, acho que uma das maiores lições que eu levo de você, pai, é isso de você conseguir se levantar, você se perdoar, lavar o rosto e falar, vamos para cima de novo, porque, como você falou que a sua jornada não foi linear, eu acho que a de ninguém é linear, né? Vocês que estão ouvindo devem ter pensado ao longo do episódio dos altos e baixos de vocês, né? Meu pai teve os dele, eu tive os meus, e então o que eu comentei do primeiro episódio do Pod foi que, enfim, quando eu tinha 23, eu acho, que eu me endividei com cartão de crédito, eu terminei de pagar em 2019 essa dívida de cartão de crédito que eu tinha. E para mim esse foi meu grande primeiro baixo, né? Assim, é uma coisa que também me forjou, que agora tenho pavor, enfim, de voltar para esse lugar, é o que me motiva. É o que me motiva, não, mas acho que foi primeiro tijolinho assim nessa jornada que eu tô criando, mas de que me fez entender que dinheiro não aceita desaforo, você ficar gastando achando que está num parque de diversões, isso, a conta chega. Então, enfim, isso que você diz sempre, de se levantar, de se perdoar, e olhar para frente, ter sonhos e olhar para frente e de ter esperança e tal, acho que sempre me alimentou muito, porque, sei lá, quando você é novo e você faz uma cagada, você fala, vai acabar o mundo, né? Primeiro término de namoro, você acha que você vai morrer. Primeira demissão, você acha que você vai morrer. Enfim, primeira situação que para mim foi grave financeiramente, eu achei que ia morrer. Então, acho que ter esse lembrete constantemente de que você, enfim, tem que saber lavar o rosto, olhar para frente e falar, vamos resolver, vamos arrumar e vamos para cima. Isso, enfim, eu acho que é uma das maiores lições. Eu acho que você sabe que eu sou apaixonado por você, né? Segurei até o choro agora. Você disse que quebrou porque você saiu de casa e você acabou não se organizando direito, e você aprendeu a dor de ter gasto o que não estava preparada para gastar. Nesse intervalo, a gente ficou um pouco machucado um com o outro. Eu acho que, poxa, faz parte da vida, né? Eu acho que isso acontece. Eu acho que o pai tem que estar sempre pronto para abraçar o filho quando o filho precisa, e também o filho abraçar o pai, é óbvio. E eu me lembro que o papai socorreu você nesse momento. Você se lembra disso, é claro. Em junho de 19, eu estava indo para um evento em Foz do Iguaçu e você me ligou e falou, pai, eu transferi o dinheiro para você que você me emprestou. Eu falei, filha, não precisa, pega esse dinheiro e guarda, deixa esse dinheiro como uma reserva para você. Aí você me disse, pai, se eu não te pagar, eu não vou crescer. Eu tenho que te pagar porque isso vai me fazer crescer. Se eu não te pagar, eu não vou ter aprendido. Então, eu juntei, eu me sacrifiquei, eu estou trabalhando há meses juntando, e eu juntei o que você me emprestou e eu estou te pagando. E aí eu falei, não, tudo bem, filha, enfim, vai te fazer bem? Vai. Aí eu recebi, eu fiquei 4 dias nesse evento em Foz do Iguaçu, e isso ficou na minha cabeça, porque para mim foi um golaço que você marcou, foi uma coisa muito legal que você tenha tido essa percepção. Aí eu cheguei em casa, cheguei em casa não, de lá mesmo eu comentei com a mamãe. A mamãe falou assim, mas se você recebeu o dinheiro dela, poxa? Eu falei, bem, eu não receberia, eu até disse para ela, coloque isso aí como uma reserva de emergência para você, mas ela me disse isso, e aí repetiu o que você me disse. A mamãe ficou extremamente orgulhosa, porque a gente só cresce, só amadurece quando a gente realmente assume as responsabilidades da gente, a gente paga pelos erros da gente. É isso que faz com que você, num próximo erro, você fala, opa,
Isso aqui não, eu já sei como é que funciona. Porque se você realmente faz, e aí o papai paga, e você esquece como é que é. Então, você ter feito isso, para encerrar aí o nosso episódio, lembrando que você teve essa primeira dor com a questão financeira, poxa, eu me lembro como se fosse hoje, esse junho de 2019. E eu acho que isso te fez um bem enorme. Te fez um bem tão grande que despertou em você o desejo de compartilhar isso com pessoas, de fazer com que as pessoas aprendam com os erros delas e que elas... Porque fica sempre a impressão de que o outro nunca erra, só a gente que erra. Então, acho que quando você compartilha, um ensina o outro e você acaba aprendendo também. Então, isso para mim foi muito bacana, faz 5 anos que isso aconteceu, mas eu acho que de lá para cá te ajudou muito na construção da pessoa mais madura que você se tornou e seguramente ao longo do tempo se tornará mais madura ainda, tá bom? Fiquei muito feliz em participar com você desse episódio dos pais. Se tinha um presente que você podia dar para mim, o presente foi eu compartilhar com você esse seu sonho de trocar ideia com as pessoas, de passar conteúdo, de passar coisas que são legais, né? Porque quando você faz um trabalho desse, você não sabe quem está ouvindo. Você pode ter um presidente de banco ouvindo para entender o que as pessoas estão falando, você pode ter uma pessoa humilde, você pode ter uma doméstica, não importa quem seja, mas eu concordo com você. De alguma forma, a sua mensagem, como é uma mensagem de verdade, fará bem a cada um na medida da sua necessidade. Né? Então, eu acho que é um trabalho que você tem feito que me dá muito orgulho e eu espero que você prospere nisso. Um beijo grande e eu te amo. Também te amo, papi. E, cara, meu pai sabe que eu não faço podcast sozinha, não. Ele sabe de você desde o nosso primeiro Zoom, porque eu e meu pai, a gente está sempre fofocando. Enfim, já falei de você pro meu pai desde 2022 e espero que vocês se conheçam um dia, inclusive. Eu sei de você, sou seu fã, te admiro sem te conhecer, conheço um pouco da sua história e eu me sinto muito bem que você compartilhe esse trabalho com a minha filha, porque eu sei que se você está compartilhando com ela de alguma forma, ela está te agregando alguma coisa, mas seguramente você tem agregado muitas coisas a ela também. Então eu sou muito grato pela parceria que vocês têm e eu desejo que vocês voem voos mais altos. Muito obrigado. Gente, não sei nem o que falar agora. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham um ótimo Dia dos Pais e a gente se vê daqui 2 semanas.